derrama aqui na tua casa, aqui conosco. Que Deus possa mesmo, mais do que derramar essa chuva, né, na natureza, que nós estamos precisando tanto. Tá, as plantas estão secas, o ar está pesado, o calor já está chegando, e nós vamos percebendo como nós desejamos a chuva. Mas muito mais que isso, a nossa alma precisa ser irrigada com essa chuva de graças. Que nesta noite a gente possa saborear esse frescor que a chuva traz na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Que seja um momento cheio de graça aqui e na tua casa, e todos vocês que estão nos acompanhando. Que seja uma santa noite em família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos caminhar mais um pouco, né? Nossa semana já está terminando, e eu acredito que se você voltou a se conectar conosco é porque você está achando que está sendo bom. Está sendo? Então você comenta aí, manda o seu positivo aí para nós, manda a sua pergunta, seu comentário, vai fechando aqui o ciclo, porque hoje nós temos um casal aqui que nós vamos aprender muito com eles. Então nós vamos ver que esta noite nós vamos falar um pouco da santidade em família, uma coisa que parece para nós tão longe, né? Quantos santos, quantos casais santos, mas será possível que no século de hoje é possível a santidade em família? Então nós vamos agora, com essa música, pedir para o Espírito ir já movendo o nosso coração nesse sentido. Você quer que a sua família seja santa? Não precisa estar no altar. Você precisa ter uma vida sadia, uma vida saudável. E para ter uma vida saudável, para ser sadio, é ser santo, né? Então, santo nos propósitos, santo nos valores, santo nas atitudes, nos gestos, nas palavras. Parece que quando a gente fala em santidade, é só para aqueles. A minha mãe falava assim, parece um santinho do pau, que tinha que ficar com aquele pescocinho, com a mãozinha posta. Não, você e a tua família, nós todos podemos responder a essa santidade. Vamos pedir então, Espírito? Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa nossos corações. Espírito Santo, repousa sobre nós. E o Espírito quer dar para nós este repouso, esse descanso que só encontramos em Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que talvez também seja o filho mais velho, mas que já sente o peso aí de ajudar os seus pais a sustentarem a família. Você que se casou jovem e que sente o peso, né, da responsabilidade de cuidar da família. Repouse agora no Espírito. O Espírito Santo quer refazer suas forças, seu vigor, seu ânimo, seu entusiasmo para cuidar, para zelar dessa família que Deus deu para você. Descanse no Espírito. Repousa. Deixe que ele pouse. Quando a gente vê o passarinho pousar num galho, num ninho, a gente sabe que ele vai parar por uns instantes, vai se acomodar, vai acalmar todo o interior. E é isso, acalme todo o seu interior, para que você possa aproveitar o que Deus quer falar conosco nessa noite. Vem curar os nossos corações.
corações de pais aflitos, de pais desempregados, de mães que têm excesso de zelo pelos filhos, preocupações exageradas dos pais, por responderem aos filhos num mundo tão difícil hoje de educar. Vem curar as nossas feridas também que trazemos da nossa história na nossa família. Saudade dos teus pais, talvez. Você que está se lembrando de pais falecidos. Vem Espírito e cura tudo isso, a saudade. Cura as feridas da infância de cada um de nós. Tudo isso para que possamos ser santos, ser saudáveis. Vá pondo o nosso interior em calmaria. Vá ordenando as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos afetos. Vem curar. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Possamos acreditar no que cantamos, porque nosso canto foi uma oração. Tem um ditado que diz que quem canta reza 2 vezes, e 2 vezes quer dizer insistir para que isso aconteça. Nós insistimos nesse canto, pedindo para que o Espírito Santo nos cure os nossos corações, nossas feridas, e nos dê agora uma predisposição para aquilo que nós vamos estar ouvindo, aprendendo com os nossos irmãos, que agora nós vamos receber. Eu quero agora nesse momento então acolher o diácono Reginaldo Gonçalves, sua esposa Sirlene. Sejam bem-vindos, que Deus possa continuar abençoando, porque já abençoa, mas que possa continuar abençoando. Queremos, em nome da comunidade Alfiômega e de todo mundo que está vendo vocês aí, já agradecer pela partilha de vida, das experiências, de tudo aquilo que nós vamos estar conversando hoje com vocês. Sejam bem-vindos, podemos nos sentar para a gente começar a conversar um pouco, porque as nossas conversas estão sendo tão interessantes que a gente é 1 hora, né? Sim, nós estamos usando 1 hora praticamente aí de conversa. Então, eu acredito que vocês estiveram acompanhando, né, todo esse como é que fala? Desenlace, né, de todas essas noites. E hoje vocês vão falar de uma coisa muito importante. A vida de santidade em família é possível? Não acredito. Vocês vieram falar isso? Existe possibilidade? Que bom, nós vamos aprender então essa noite, que é algo palpável, está muito mais perto de nós do que a gente pensa, não é verdade? Então eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, porque senão já vou começar a alfinetar. Fica à vontade. Posso? Que bom, então eu vou alfinetar no meio. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, saber... nós vamos falar um pouco desse casal aqui. Não sei se o pessoal que está nos vendo conhece. É a Zélia e Luiz, os pais de Santa Terezinha, né? Que são pais que também são santos. Nós vamos, de uma maneira mais específica, também trazer eles para cá, para nos ajudar um pouco nessa conversa hoje. Então, o que eu quero perguntar primeiro para vocês, se vocês conhecem como era a vida deste homem, desta mulher, antes de se conhecerem. Zélia não conhecia Luiz, Luiz não conhecia Zélia. Que era, como é que era a vida deles antes de se conhecerem? O que eles desejavam para a vida deles de maneira pessoal? Nossa, você começa a Gabi que está animada.
É muito interessante, né? E é lindo ver na igreja os pais de uma santa também serem santos. E para mostrar para nós, né, que é possível a santidade em família, não só é possível, como é necessário, é algo necessário. E o próprio Senhor quis e quer a santificação da pessoa e a santificação da família. Nós não temos condições de sermos santos por nossas próprias forças, mas o Senhor que vem em nosso auxílio e nos dá a graça e utiliza da nossa pequenez, da nossa vontade, do nosso sim, para fazer a obra acontecer. Zélia e Luiz, eles foram pessoas normais com a época, né? A época deles, século XIX. Foram pessoas normais, porém com um diferencial muito grande. Pessoas de Deus desde a infância, né? Desde criança, um menino e uma menina de Deus, né? O Luiz, em francês, faz biquinho, né? Louis Martin. Em português, de Matão, Luiz Martin, né? O Luiz Martin, ele, desde pequeno, ele teve uma espiritualidade profunda, um amor por Deus, um amor pela oração, o amor pela igreja. O que ele mais gostava de fazer no seu tempo livre é estar vendo a vida dos santos, rezar, ir na igreja. E agora, veja que interessante, né? Ele, como criança, ele não recebeu isso do nada. Significa que os pais deles transmitiram isso para ele. Ora, os pais dele, de Luiz Martin, que transmitiu, não recebeu do nada. Significa que os avós. Então nós podemos observar que o desejo de santidade é algo que é passado de geração em geração pelo testemunho de vida dos pais para os filhos, né? Os avós passou para os pais de Luiz, os pais passaram para o Luiz. E Luiz teve esse grande desejo, né? E a ponto que, quando ele se tornou jovem, ele realmente quis ir para se tornar um homem de Deus, um consagrado. Ele não pensava em casar, ele não pensava em ter filhos, e ele entrou para ser monge, entrou para estudar, mas infelizmente Deus sabe tudo, né? Ele era um homem inteligentíssimo, principalmente em conta e em matemática, só que naquela época, quem não soubesse latim, não ficava em seminário, né? Infelizmente tinha esse problema aí, quem não soubesse latim dificilmente ficava em seminário, principalmente em seminário religioso, que é de uma certa forma assim, mais rígido que seminário diocesano, né? Então, devido à dificuldade que ele teve em aprender o latim, naquela época os livros eram tudo em latim, eram poucos seminários que existiam, e vinham gente de todas as regiões, de todas as línguas, para um único seminário só. Então tinha seminário que tinha mais de 1000 seminaristas, de diversos países, diversas línguas. E para poder estudar, compreender a matéria, todos os livros formativos naquela época era tudo em latim. Então tinha que saber latim, querendo ou não querendo, ele não conseguia aprender as matérias por causa do danado do latim. Com isso ele foi carinhosamente convidado para deixar o seminário. Acho que é importante a gente observar, diácono, como que a gente tem que estar mesmo submetido ao plano de Deus para nós. Eu acredito que ele ficou em pânico, porque ele queria essa vida. Então, sim, com certeza, no momento, ele ficou frustrado, porque como é que eu vou agora fazer isso? Então, veja como que Deus sempre vai oferecendo outras oportunidades, como ofereceu aí, que o senhor vai continuar falando. Sim, e ele tinha uma regra de vida pessoal, né? O Luiz Martin sempre dizia: o que eu quero acima de tudo é fazer a vontade de Deus. Foi doído? Foi, mas não foi tanto. Foi também um acima. O que Deus quer de mim? Qual é a novidade que vai vir para a minha vida? O que vai ser de mim? Se não é ser um sacerdote, um religioso, o que Deus vai me mostrar então? Ele se colocou nesse querer de Deus. E Deus mostrou, né?
mostrou para ele. Só falando assim, bem, a câmera está ali. Ah, mas a Gabi está ali. É que as meninas estão aqui assim, para você olhar para a câmera quando estiver falando. Eu vou falar um pouquinho de Zélia. Sim. Zélia é Marie Azélie Guerrin. Zélia, ela também já veio de uma família um pouquinho assim diferente, né, de Louis, porque quando ela se referia à sua infância, ela dizia assim que a infância dela foi tão triste que parecia uma mortalha. Por quê, né? Porque a mãe de Zélia, ela não sabia demonstrar o afeto. Então Zélia foi privada dessa afetividade de mãe, por parte de mãe. Era carente. Então ela falava que a mãe dela não conseguia demonstrar esse amor, não conseguia ser afetuosa com ela. E com o tempo, quando ela vai falar para Isidoro, que é o irmão dela, a respeito dessa infância dela, ela fala que era tão triste quanto uma mortalha. E com isso, a consequência disso é que Zélia, na sua infância e na sua adolescência, até por volta aí dos seus 18 anos, ela tinha crises de enxaqueca terríveis. Por falta... gente não estava lá, professora, oração de Pois é. Você sabe que eu lembrei do Fio de Ouro, né? Quando estava lendo. Mas ela falava, né, então, que ela tinha crises de enxaqueca terríveis por causa dessa falta de afetividade por parte de mãe. Ela também tinha já um desejo de se consagrar a Deus, né? Ela já trazia no seu interior esse desejo de consagrar a Deus, que ficou muito mais forte quando a sua irmã Elisa foi para o convento. E Elisa, o que a mãe de Zélia não foi para ela, Elisa foi. Então a Elisa foi a mãe presente na vida de Zélia, aquela que amou, aquela confidente, aquela que ajudava ela. E então a Elisa foi esse papel de mãe na vida de Zélia. Então quando Elisa decidiu ir para o convento, foi um baque também, né, para Zélia, porque ela perdeu aquele baluarte, né, aquele sustento para a vida dela. E ela, depois de um tempo que Elisa foi, ela também decidiu ir. E como você disse, os planos de Deus é diferente, né? Ela foi, bateu numa porta de um convento e a madre priora mal conversou com ela e já disse: você não tem vocação, volta para casa. E Zélia saiu daquela porta, daquele convento. Ela disse: já que eu não posso ser uma consagrada, eu vou me casar e ter muitos filhos, porque eu quero dar filhos santos para o céu. Então, veja, né? Eu pensava justamente nisso, quando eu disse que eu pensava no Fio de Ouro, porque ela não ficou se lamentando, porque o olhar para a vida de Zélia, depois quando ela se derrama de amor na sua família, para os seus filhos, aquilo que ela não teve na sua infância, o não que ela recebeu ali na porta do convento, com a madre priora que mal olhou na cara dela e falou: você já não tem vocação. E ela não fica parada nesse não, né? Ela não fica olhando o seu pezinho congelado. Não, mas ela, diante daquele não, ela já tem um propósito na sua vida, né? Eu quero ser mãe e vou ser mãe de muitos filhos, porque eu quero dar filhos santos para o céu. Diante daquele não, esse foi o propósito de Zélia. Ordenou tudo para o amor. Sim. Pôs a vida em ordem e da carência, ela transformou em abundância, né, de amor. Bom, enquanto a gente está falando do famoso Louis e da Zélia, tudo bem, mas e com vocês? Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Pode ser, Diácono? Claro. O que o senhor pensava antes de encontrar
a Zélia aqui, e você antes de encontrar o diácono. Quais eram os seus planos? O que né, assim como eles, antes de se conhecer, o que pensavam? O que vocês imaginavam para a vida de vocês? Olha, eu sou meio parecido com o Luiz, né? Luiz Marta. Eu sou meio parecido com ele, né? Eu participo na igreja, servindo a igreja desde meus 12 anos. Eu comecei a servir na igreja na fase da Tini. E eu lembro que a minha primeira atividade na igreja foi ser catequista. Então eu chegava de domingo, pegava toda a molecada lá da colônia e a gente ia debaixo de um pé de mangueira fazer o catecismo, né? Ter o catecismo. E dava o catecismo lá para as crianças. E quem ia celebrar a missa lá, no primeiro momento era o Padre Amador, depois formou a paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi o Padre Beltrame. E fazendo todo esse trabalho que eu fazia lá, certa vez o Padre Beltrame chegou em mim e falou: você não quer fazer experiência no seminário? Eu falei: não tenho vontade não. Eu falei, né? Mas tenta fazer experiência, vai, conhece, quem sabe. Bom, aí eu aceitei, fiz uns estágios lá. Nesse período, eu estava com uns 15 anos, para entrar no seminário tinha que ter 18. Aí meu pai construiu a casa no Jardim Santa Rosa, nós mudamos para lá. E eu comecei a participar da comunidade Santa Rosa. E na comunidade, naquela época, tinha um grupo de jovens, chamado Grupo de Jovem Justar. E nesse grupo de jovens eu conheci a Sirlene, né? E foi em 86, 87 que eu fui para lá e conheci a Sirlene lá. Na época do grupo de jovem, foi a nossa época de paquera, eu comecei a paquerar ela. E ela começou a paquerar eu, mas nada de namoro, só paquera. Sim. Né? A primeira fase do relacionamento que é a paquera. Né? E toda aquela situação de jovem de 16, 17 anos, tal, o que eu faço, tal. Aí, tendo direcionamento lá em São Carlos, o padre que fazia os encontros lá, que ajudava nos encontros lá, era então o bispo Dom Tose. Sim. Né? O bispo Dom Tose. Ele que na época ajudava na direção espiritual dos encontros vocacionais, né? E ele também falou para mim, vem fazer experiência, né? Aí quando foi em 88, eu fui pro seminário, fiquei lá um ano, tudo certinho, cumpri com o meu dever lá, né? Mas tive o discernimento que não era, eu sentia muita falta da minha família. Muita falta em casa, muita falta que tá os irmãos, né? Aí no final de 88 eu voltei e quando foi em janeiro começamos a namorar, de 89, né? Aí começamos a namorar em janeiro, ficamos noivos no dia do aniversário dela, dia 21 de outubro de 89 e casamos em 24 de novembro de 90. Nossa, foi bem rapidinho então, tudo. Igual Zélia e Martim, quando eles se conheceram. Sim. Também foi rápido. 3 meses. 3 meses. E o interessante é isso, né? A fase para chegar ao casamento, que infelizmente Sim. muitos pulam, que é a paquera, é uma Sim. fase importante, o namoro, o noivado e depois o casamento, né? A gente observa que essa fase hoje, infelizmente, está deturpada. A pessoa, na paquera, já está tendo relacionamento de marido e mulher. Na verdade, hoje, os jovens, não vamos generalizar, não porque todos. Existem muitos, né, muitos jovens com propósitos de vida de santidade no namoro, mas a gente vê muito isso. Começa casando para depois querer namorar quando casa. Aí não dá certo. Aí não dá certo. É onde a gente encontra todas essas dificuldades, né? E infelizmente nessa pandemia, um parênteses que eu abro agora, né? Entramos nesse assunto, eu vou falar. Nessa pandemia, o que está acontecendo? Infelizmente, muitos jovens, casais que participam das paróquias. E isso está acontecendo em várias paróquias e praticamente no mundo inteiro. Muitos jovens casais que têm até atividade na comunidade paroquial, estão noivos, por causa da pandemia, estão casando no civil, amigando, morando junto,
estão esperando acabar a pandemia para poder ter o sacramento, receber o sacramento do matrimônio e fazer a festa, né? Infelizmente isso hoje está acontecendo na nossa igreja, e é algo errado, é um pecado muito grande, um pecado com duas dimensões. Primeiro, estão vivendo aquilo que é próprio no sacramento do matrimônio e não antes, né? É um pecado. E o segundo pecado é o testemunho. Esses jovens que são membros da comunidade, ao terem essa atitude, estão testemunhando, dando falso testemunho para os outros. Ora, se nós que somos da igreja podemos, os outros podem também, né? Então, falta esse amor ao sagrado e ao sacramento. Não, eu só vou fazer um parênteses, né? Porque nessa dimensão toda aí de namoro, né? A gente dava aula de catequese junto. Então, quando ele veio, fiquei sabendo que ele gostava de mim, que ele veio me falar, né? Que ele gostava de mim, que ele queria namorar, coisa e tal, né? O que ele fez no dia seguinte? Foi pro seminário. Então, ele deixou você aí. Me deixou, Rita. Né? Então, tem que jogar semente, né? Sim. Você vai brotar, né? Aí ele disse que gostava de mim, que mais que ele precisava fazer essa experiência, né, de seminário para ver qual que era realmente o chamado dele. Então, ele fez isso realmente, jogou a semente, me fez ficar esperando um ano por ele. Já começou provando se gostava mesmo. Pois é, mas eu achei bonito assim, né, que quando nessa período de discernimento, o então padre Carlos Alberto, que era o diretor, né, espiritual do seminário, disse, né, para ele: você tem as duas vocações, né? Você continuar, você vai ser um sacerdote. Mas se você sair, você vai ser um bom marido. E eu prefiro que você seja um bom pai do que um mau padre, né? Então, eu vejo essa realização hoje também na vida dele, quando hoje ele tem os dois sacramentos. A igreja chegou a oferecer, né? Pois é, eu falei que Deus, eu falava para ele que Deus não me deu ele, Deus só emprestou, porque depois ele tomou de volta para a igreja, né? Não como sacerdote. Bem melhorado. Ah, sim, eu cuidei bem nesse tempo. Belíssimo, fofíssimo, santíssimo. Isso. Caminhando um pouco, assim, eu acredito que vocês se dispuseram a estar falando sobre isso e trazendo essa família, porque vocês conhecem, né, muito mais do que eu acredito, que a maior parte das pessoas. Então, na história deles, me parece que aconteceu um fato diferente. Eles viveram 3 meses como irmãos? É isso? Não, eles foram em torno de 10 meses. Quando eles casaram e conversando, partilhando a vida dele. Então, foram 3 meses para o casamento. Nesses 3 meses, eles se paqueraram, namoraram, ficaram noivos e já casou, né? Sim. Porque tinha também no coração deles esse sentimento: Senhor, é para casar? É para formar família? Então que seja um só, né? Me manda um só de uma vez só. Não ficar tendo vários namorados assim ou namoradas. E realmente foi o que aconteceu. E, como se diz, foi realmente amor à primeira vista, né? A hora que Luiz viu a Zélia, é ela. E a hora que Zélia viu Luiz, é ele, Senhor, é ele, né? Deus falou no coração de Zélia: este é o homem que eu preparei para a sua vida. Já estava selado. Já estava selado. Agora, lembrando que Deus não tira jamais a liberdade, né? Deus, ele propõe, ele não impõe. E ele propôs e os dois falaram sim. E aí começou a maravilha de Deus na vida deles. E nos primeiros meses de casamento, eles quiseram fazer uma experiência de fraternidade. Por quê? Porque havia no coração deles ainda, muito recente, aquele desejo de doação de vida, de viver a castidade, de entregar sua virgindade a Deus, né? Dentro de uma vida consagrada. Então eles fizeram essa caminhada, tudo com uma direção espiritual. Isso é importante. Sim, isso que eu ia perguntar, né? Tudo com direção espiritual. Eles tinham o confessor deles,
eles apresentaram todo esse projeto, esse sentimento que eles tinham, e o diretor espiritual foi trabalhando com eles esses 10 meses, foi orientando eles, até o momento que o diretor espiritual, usado por Deus, lançou no coração: é hora de se abrir a aumentar a família, a ter filhos, porque ter um relacionamento íntimo e ter filhos não quebra e não tira a santidade de vida, a oferta de vocês a Deus. E foi aonde, depois de 10 meses, então, eles começaram a ter os filhos deles. Isso é uma loucura para o mundo. Nossa, uma loucura muito grande. E eu vejo como que a pedagogia de Deus, usando desse diretor espiritual, por quê? Como eles namoraram pouco tempo, na verdade não se conheciam. Sim. Então, esse diretor, eu acredito que ele teve essa sabedoria. Vocês primeiro vão se conhecer, para depois realmente viverem como marido e mulher, né? Exato. Por quê? Provavelmente, né, isso eu não li nenhum escrito, mas é o que se faz parte da igreja hoje, fazia parte da igreja daquela época também, né? Um casal que não consuma o seu matrimônio com o ato sexual na noite de núpcias, sim, né? E vive um período sem ter essa intimidade. Se lá na frente discernir, não é o casamento, queremos ir um para o seminário, um para o convento, aquele casamento é considerado nulo. É possível a nulidade, cada um segue o seu destino. Mas no acompanhamento espiritual, os dois chegaram à conclusão: não, Deus quer que a gente realmente seja um casal. Deus quer que nós tenhamos bastante filhos, tiveram 9 filhos, e Deus quer que a gente coloque todos esses 9 filhos no céu. Essa será a nossa prioridade como casal, ter filhos e colocá-los no céu. Não aceitamos outra coisa sem ser o céu para nossos filhos. Tem uma frase, acho que de Zélia, que ela diz assim, né? Que o casamento não tirou a santidade, mas o casamento foi o meio que eles alcançaram a vida de santidade, né? E quando o diretor espiritual disse para eles que eles teriam que ter filhos, gerar filhos, os dois fizeram um propósito, então, de consagrar todos os seus filhos a Deus, né? Então, essa atitude comum dos dois, né? Essa união que eles tinham de consagrar todos os seus filhos. E é engraçado, é profundo quando Zélia, em cada gravidez, ela pega o seu bebê e ela diz: eu vos consagro, Senhor, este filho. Caso ele venha manchar a sua alma, então que o Senhor o leve imediatamente. Então, vê que oração de uma mãe que quer dar filhos santos ao céu, né? E às vezes nós, pais, né, não temos essa dimensão que nós temos que povoar o céu com filhos santos, né? O melhor que nós podemos oferecer aos nossos filhos é esta santidade, não é? É Deus. E normalmente os pais são preocupados em dar tudo para os filhos, né? Eu acho que é até um defeito dos pais, né? A não ser aqueles que têm um amadurecimento, uma direção, tudo isso que educa um pouco diferente. Mas eu acho que é próprio do pai, da mãe, querer dar tudo, né? Melhor educação, depois cresce, é o carro, é a faculdade, então, e acaba que vai se perdendo, né? O propósito que Deus quer com o esposo e a esposa de oferecer essa vida de santidade, a possibilidade de santidade aos nossos filhos, né? Justamente, né? Porque no terceiro sino da família, quando o Papa Francisco colocou Zélia e Martins, né? Zélia e Luiz como exemplo, ele falava que eles eram um casal para as famílias de hoje. Um casal exemplo para as famílias de hoje. E eles não é nem tão distantes assim, né? Fizeram acho que 100 anos agora de vida, né? De morte deles. Luiz, pelo menos, fez, acho que foi o mês passado, 100 anos de falecimento, né? E o Papa falava isso, que eles eram um exemplo. E se nós lermos, né, a vida de Zélia e
e Luí, nós vamos ver que eles foram um casal normal, né? Normal, viveram o seu matrimônio santamente, mas educando seus filhos. Nós estávamos falando, inclusive, dos filhos. Eles priorizavam, né, a educação dos seus filhos. No livro fala assim que Celina, por exemplo, em 8 anos que ela foi à escola, ela faltou 2 vezes porque estava doente. Porque era para eles também um desejo de dar uma boa educação para os seus filhos. Eles não privaram as suas filhas, né, nas suas filhas, de uma boa educação. Não, eles priorizavam. Mas, antes da educação, eles tinham uma vida de oração, né? Eles rezavam, iam à missa todo dia às 5:30 da manhã, eles faziam oração da igreja. Antes das refeições eles tinham a vida de oração, eles agradeciam os alimentos, faziam as vésperas e as completas à noite. E rezavam o terço, que era uma prioridade. Então eles foram um casal normal, mas um casal cristão na sua palavra. Nós vamos cantar um pouquinho, porque eu ia entrar exatamente nisso. Você vai vendo aí com o diácono, porque a próxima pergunta a gente vai querer saber isso. O que é viver como um casal cristão? Como eles viveram essa maneira, que você já entrou um pouco, e se é possível hoje, se a gente pode ainda seguir esse exemplo desse casal. Então nós vamos cantar um pouquinho, né? Para vocês possam ir pensando aí. Santos ou nada. Vocês veem essa possibilidade? Vocês podem nos ajudar com aquilo que você já entrou um pouquinho aí falando da vida deles, se você quiser resgatar mais alguma coisa, mas na vida de vocês, o que é isso? O que é viver como uma família cristã? Quais as lutas, né? Quais os propósitos? A gente precisa ser muito firme ou a gente pode levar assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Como é que é? Isso é muito importante, né? O exemplo desse casal. Eles foram casais cristãos normais, ou seja, cumpriram com o seu papel de cristão. Não cumprir, um casal cristão que não cumpre com o seu papel de cristão, de casal cristão, isso que é anormal. O mundo fala que não, né? Onde já se viu uma família ir na missa, uma família rezar o terço, e etc, etc. E esse casal, na família, eles têm uma espiritualidade própria profunda. Eles gostavam muito da oração da igreja, da liturgia das horas, né? Eles gostavam de fazer a oração da manhã, gostavam de fazer a oração da tarde, a oração da noite. Eles procuravam rezar junto e com as filhas, em família. Eles procuravam rezar o terço, quando podiam junto, rezavam junto, mas independente de junto ou não, os dois, o pai e a mãe, rezavam o terço e ensinavam as filhas, e as filhas também, todo dia rezavam o Santo Terço. Eles tinham o costume santo de ir na missa, se possível, todos os dias. Então, na casa onde eles moravam, tinha a paróquia, a igreja que eles participavam, e lá, todo dia, de segunda a sexta, tinha a missa às 5:30 da manhã, a missa da penitência, naquela época, né? E eles iam na missa, e as crianças, as meninas, iam junto, e faziam questão de ir, né? É claro que se uma ficasse dormindo, estava muito frio, chovendo, né? Aí era diferente, como é hoje. Mas iam na missa. Então eles tinham uma espiritualidade muito grande. E
o valor à família e à comunidade. Então, eles dedicavam um bom tempo para estarem juntos, se conhecendo, gostavam de sair. O Luiz gostava muito de pescar. Então, às vezes ele ia pescar e levava todas as fiaradas junto, né? Então, eles tinham toda essa questão. Tinham também a vida de trabalho deles, né? Luiz, no começo, ele era relojoeiro, né? Eles tinham, e eram justos no trabalho deles. Também tinham atividade na paróquia, participavam na paróquia, ajudavam na paróquia naquilo que era possível, e eles tinham um grande amor pelos pobres. Eles procuravam ajudar os pobres naquilo que eles podiam. Quando, na hora do almoço e na janta, sempre fazia uma comida a mais. Se tinha alguém batesse ou tivesse pobre ali na vizinhança, tanto o Luiz como a Zélia pegavam, fazia marmitinha, ia lá com as crianças, levava a comida para os pobres, ajudava os pobres. O Luiz gostava muito de ajudar tirando da rua, né? Então teve várias pessoas que ele tirou da rua e colocou em asilos, em lugar de abrigos, né? E sustentou muitas vezes com o próprio dinheiro dele e o dinheiro da Zélia. Então eles tinham esse cuidado, essa espiritualidade, o amor muito grande a Jesus Eucarístico, intimidade pessoal com Deus. Eles rezavam pessoalmente e rezavam muito em família. Coisa que muitas vezes, infelizmente, hoje está se perdendo, né? Hoje a gente não vê os pais ensinarem mais o Pai Nosso, a Ave Maria para os seus filhos. As crianças vão na catequese e o catequista, que antes a função do catequista era dar o complemento, era passar a doutrina, a explicação da doutrina. Hoje o catequista tem que ensinar a fazer a criança fazer o sinal da cruz. Sim. Ensinar a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Por quê? Porque papai e mamãe não ensinam mais. Antes o pai e a mamãe ensinavam os filhos a pedir bênção, para melhor de dormir, né? Benção pai, benção mãe. Hoje não se pede, não ensina mais as crianças a pedir a bênção. Eu lembro que há um tempo atrás, mesmo as famílias sendo pobres, a prioridade na casa, ali na sala, era ter um altarzinho, né? Era ter lá uma mesinha, uma toalha, uma vela acesa, a imagem de Nossa Senhora, uma cruz. Hoje jogaram fora o altarzinho, colocaram o barzinho. Colocaram o barzinho. Aquela televisão assim, 52 polegadas. E assim por diante, né? Então, eles, esse casal, quando ia na missa, eles procuravam levar os filhos. E olha que ir com 5 filhos pequenos na missa, na igreja, é complicado, hein? Com um só. A gente vê o trabalho que dá ali, né? Imagine com 5. Mas eles iam com 5, né, sempre que possível. Porque eles tinham esse pensamento, né? É de pequeno. Porque se eu for deixar ele crescer para trazer para a missa, eu não consigo mais. Sim. Então, de pequeno, eles foram educando, foram ensinando, e os filhos foram recebendo toda essa espiritualidade familiar deles. A educação dos filhos na fé, ela deve começar desde pequenininho. Não adianta a gente depois, quando tiver adulto, a gente vai querer impor que tenha um amor à Eucaristia, né? Pelo menos semanal. Então, eu penso que é isso realmente que aconteceu. Eu penso que acontece com as famílias cristãs, né? Que nós conhecemos muitas, né? Nós procuramos viver assim, graças a Deus. É necessário que comece desde pequeno, porque senão fica uma coisa imposta. Então, é o testemunho, já foi desde de criança despertando esse desejo de ir para essa casa do Senhor, né? Por causa do hábito, né? Acaba que vai ficando habitual também, né? Quando criança, às vezes não vão tanto porque vão fazer uma experiência, mas é um hábito. Mas um hábito saudável, um hábito que é importante, né? Sim, tem um episódio, né, que um dia de chuva eles não tiveram como ir à missa. E Santa Teresinha, nos 5 anos de idade, sai correndo debaixo de uma chuva torrencial até a porta da igreja, porque ela queria participar da missa. E teve que ir Zélia e Luiz correndo atrás, né, deles, para tirar ela, mas ela parou na porta da igreja,
porque ela queria participar da missa. E eles ficaram debaixo daquela chuva, uns minutos rezando, e ela voltou toda contente porque ela tinha falado com Deus, né? O Reginaldo falava dessa questão das crianças, né, que muitas vezes os pais colocam como um empecilho, né? Eu me lembro assim, quando nós fomos para a missão, e nós ficamos numa missão de 10 dias, e eu levei os meus dois pequenos, que eles tinham 5 anos, o que a gente escutava, vocês estão doidos, levar 2 crianças, ficar 10 dias numa missão, né? Então, é loucura isso, né? Mas os filhos, eles não podem ser um empecilho para o nosso serviço. Por quê? Porque quando, diante do sacerdote, nós fizemos esse propósito também de educar os filhos na fé. Exatamente. Então, fazer participar, né, dessa vida cristã é papel dos pais, né? É papel dos pais. Os meus, assim, quando pequenos, onde a gente estava, eles estavam, eu vou usar minhas palavras, né, da Fernanda, onde não cabe os meus filhos, não cabem, né, a mim. Então, sempre que a gente foi em missão, sempre que nós fomos para algum lugar, eles foram conosco, né, e eles nunca nos atrapalharam. Porque por mais que eu e o Reginaldo tentamos dar para eles uma vida cristã, aquela experiência que eles tiveram com Deus foi o que teve peso. Foi o que teve peso. Então eles experimentaram, quando estávamos em missão, da providência de Deus, do cuidado de Deus, tudo aquilo que Deus imprimiu lá dentro, que talvez as minhas palavras e as palavras do Reginaldo não alcançavam. Mas foi Deus mesmo que tocou, né, que ficou, e essa experiência que eles tiveram. Vamos cantar um pouco, Sirlene? Eu protejo a minha família? Depois. Então vamos continuar a nossa conversa, porque a artista ali não está preparada agora. Mas vamos esperar. Então, vocês já falaram um pouco, né, da educação, dessa importância, né, da educação na fé, na família de vocês. E vocês veem hoje, como vocês veem hoje essa possibilidade de uma família santa? Vocês acham que é fácil? Vocês acham que está mais difícil? Vocês acham que Luiz, Hélia também tiveram dificuldades do tempo, mas com certeza tiveram e venceram? Como que a gente pode ajudar? Aliás, eu quero dizer para você que está aí nos assistindo que não é só para assistir, é para participar. Você pode mandar uma sugestão, o que você quer saber, você pode fazer seu comentário, né? Porque nos ajuda aqui na nossa conversa, tá bom? O que vocês podem falar disso? Da vida de santidade em família, principalmente nos tempos de hoje. Tá fácil, Diácono? Olha, ser santo, com certeza não é fácil, né? Não é fácil ser santo. Jesus nunca disse que era fácil. É possível. E com a graça dele, com ele, né? O Senhor Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, né? Então nós precisamos de Deus. Precisamos entender que a santidade é a vontade de Deus. Nós temos que lutar por isso, por quê? Porque é o que faz parte do projeto de Deus. O projeto de Deus para a nossa salvação, para alcançarmos a salvação, é a busca e a vivência do máximo possível da santidade, né? Cada um no seu estado de vida, cada um no seu tempo de vida que tem nesse mundo. E viver conforme os ensinamentos de Deus, esse é o primeiro passo, né, para a vida de santidade. E isso requer conhecimento, requer intimidade. Então, a santidade, primeiro, ela é uma decisão pessoal. Eu preciso ser santo, eu quero ser santo. E quais são os passos para isso? Para ser santo, eu preciso amar a Deus. Para amar, eu preciso conhecer. Então, a intimidade com Deus, o máximo possível, ter uma vida de oração pessoal, o máximo possível, saber estar aonde Deus quer que a gente esteja, aonde Deus está. Porque no mundo hoje existem muitos lugares que Deus não está.
Deus não está em situação de pornografia, Deus não está em situação de assassinato, em situação de roubo, em situação de aborto e assim por diante, né? A grande pergunta hoje que muitos fazem nessa questão da pandemia é: por que Deus permitiu a pandemia? Eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho a minha opinião. A humanidade, uma boa parte da humanidade não quer mais saber de Deus, rejeita Deus. Essa semana a França aprovou o aborto em todas as fases da gestação, até os 9 meses, né? Então isso, perante Deus, é o pior e maior pecado que a humanidade pode cometer. Então, atitudes como essa faz com que impede o agir de Deus, porque Deus respeita a nossa liberdade pessoal e respeita a liberdade da humanidade. Se a humanidade não quer Deus, Deus não age. Olha o carnaval nosso desse ano. O que fizeram com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo no carnaval desse ano? Foi algo terrível, uma ofensa muito grande. Se fosse na época de Sodoma e Gomorra, tinha caído fogo, enxofre e matado aquele povo todo lá. Mas como Deus é misericordioso e Cristo morreu na cruz, né? Então a gente observa que a humanidade está falando não para Deus. Na vida pessoal, se eu falo não para Deus, Deus não tem como lhe agir, porque Ele respeita. E quando eu assumo a minha vocação, eu preciso de um outro. O que é a vocação? Vocação é um chamado de Deus. Como nós já conversamos, Deus chama, não impõe. E a partir do momento em que Deus chama, eu dou a minha resposta, Deus concede todas as bênçãos e todas as graças para viver a santidade naquele chamado. A partir do momento em que eu abracei a vocação matrimonial através do sacramento do matrimônio, Deus me deu todas as graças para me viver bem. Qual que é a minha parte? É trazer a presença de Deus para o meu matrimônio. Como? Dando um testemunho de vida pessoal, levando a minha família, né? Então, dando para a minha família o testemunho de ir na missa, fazendo oração pessoal em casa e meus filhos vendo que eu estou rezando em casa, rezando o terço e os filhos vendo que eu estou rezando o terço. Alguma pessoa necessitada que passa e bate na minha casa, eu vou lá, dou um prato de comida, vou lá, dou um alimento, né? E na minha casa eu não digo palavrão, na minha casa não entra bebida alcoólica, na minha casa não tem cigarro, na minha casa não entra nada de pornografia, né? Então, nós devemos abrir, o casal ele deve abrir a porta da família dele para certas coisas e deve fechar para outras. Fechar para o alcoolismo, fechar para as drogas, fechar para as más companhias e assim por diante, né? São as escolhas. São as escolhas. Então, a santidade, ela se concretiza nas atitudes de vida pessoal e naquilo que o marido, a mulher, o pai e a mãe transmite e leva a sua família. Sim. E lembra, por exemplo, eu tenho meus filhos que estão com 24 anos, né? E muitas vezes é difícil por isso, né? Porque você tem esses valores dentro da tua casa. E eles muitas vezes não nos questionam a mim e o Reginaldo. Mas os amigos, nossa, ô Gabriel, mas teu pai e tua mãe não bebem? Ah, mas isso é chato, hein? Né? Então a gente passa, o errado passou a ser certo e vice-versa, né? Então a gente passa muitas vezes também por ser esses pais chatos, né? Que eles pegam no pé, nós não falamos palavrão. Então hoje qualquer tropeção que dá é um palavrão, né? Então, e às vezes quando algum deles fala, olha, dentro de casa não se fala isso. Então a gente tem que ser essa pessoa para manter a nossa casa como aquele santuário, como diz o Papa João Paulo II, né? Aquele santuário, aquele local sagrado, nós temos sim que ser rígidos, né? Isso é certo e isso não é. O que não é certo não nos cabe dentro da nossa casa, né? Então, nós muitas vezes temos que passar sim por esses pais chatos que pegam no pé, né? Mas para trazer esse pouco de santidade dentro da nossa casa. É melhor a gente não ser compreendido, né, do que não ser responsável, né? É melhor que eles olhem para a gente e não entendam o porquê, do que a gente ser irresponsável e, no caso, errada, né?
Agora tudo bem? Agora? Falta sim. Quem poderia nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Nós estamos já para encerrar e eu gostaria de deixar aqui nessa noite também uma palavrinha nesse sentido. Que modelo nós estamos apresentando para os nossos filhos, né? Porque a gente sabe que nem bem eles saem ali, tiram as fraldas e já começam a buscar os ídolos, né? Os pequenininhos, a gente vê aí os filhos da comunidade, já procuram o Homem-Aranha, o Capitão América, aquele, as meninas, a Barbie, e a gente vai crescendo, aí vão aparecendo os cantores, aí os nossos filhos querem cortar o cabelo daquele jeito, enfim, esses são os modelos, né, que os nossos filhos estão vendo, que o mundo vai apresentando. Então eu gostaria de deixar esse pedido hoje aqui, né? Nesse tema de pedir a santidade em família. Eu gostaria que o diácono pegasse ali, nós temos uma Sagrada Família, trouxesse aqui para a gente encerrar. Não sei, vocês querem falar mais alguma coisa, diácono? Eu já vou terminar essa palavrinha minha. Nós podemos ficar em pé, os que estão aqui, você que está em casa. É muito simples, muito próximo de nós e muito fácil. Aqui está um modelo para a tua família. Você deseja uma família cristã? Você deseja uma busca de santidade? Esposo, esposa, olha, vão procurar o que foi José na vida de Maria, o que foi Maria na vida de José, a companheira, o que foi esse menino com tudo que ele nem tinha percebido ainda. Aqui tinha vindo de menino, mas já tinha uma intimidade com José, né? Essa vida, tudo aquilo que eles iam propondo, né? Como judeus ali, o segmento, né? No templo e tudo. E nós temos aqui eles, né? Para apresentar de modelo. Os nossos filhos, os homens, o esposo aí, José, os nossos filhos, os homens, que possam também se espelhar em José, e as meninas e a esposa e Maria, e você, filho, queira ser como Jesus. Não é ser bitolado, mas procurar uma vida diferente. É possível para você. Eu sei que você, de repente, você está aí na sala com seu pai, com a sua mãe, ela fala: nossa, o que essa senhora veio trazer hoje? Agora vamos começar a pegar no meu pé. É tempo mesmo. É tempo favorável para que os seus pais vigiem pela preciosidade que você é na sua família. Eles são responsáveis para entregar vocês no melhor modelo possível para os céus, tá bom? Eu protejo a minha família, eu peço por ela a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu peço por ela a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu aqui na terra. Que você possa ter por hábito consagrar
todos os dias a tua família e os teus filhos, antes mesmo de saírem de casa. Consagre para que Maria possa ser essa proteção. Faça essa consagração a Maria, para que ela possa vigiar onde você não estiver. E que todas as vezes que os seus filhos saírem aí debaixo, né, do nosso ninho, que eles saem e a gente fica muitas vezes preocupado enquanto eles não voltam, peça para Maria que aonde eles forem entrar, que não for agradável a Deus, que Maria possa ser essa porta fechada e que eles não entrem onde existe o pecado, onde existe o vício e a maldade. Eu gostaria de pedir então ao diácono, pela autoridade que foi te confiada como diácono, que abençoasse a cada um de nós, a você, a tua família que esteve aqui colaborando conosco, e aguardamos vocês amanhã às 8h30. Como é que vai ser o assunto? O SOS Família. Sim, o SOS. Vai prestar socorro? Vamos prestar socorro. Isso, nós vamos ter uma noite fabulosa, extraordinária de oração, de cura por libertação. Isso. Tá? Então venha preparado. Vá orando durante o dia para as pessoas que têm no ministério, que vão estar aqui nos ajudando amanhã. Nos colocando então debaixo da proteção do nosso Deus, por intercessão da Sagrada Família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós, em vosso coração, em vossa casa, em vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar, uma santa noite. Separar do amor de Deus, nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória